Fala minha amiga, fala meu amigo, vamos continuar neste vídeo falando sobre os vetores na linguagem R. Aproveita e já dando o dedo aí no like, compartilha esse canal para que a gente possa continuar levando conteúdo relevante para várias pessoas. Se inscreve, comenta e vamos pro vídeo. Antes de a gente continuar estudando sobre a criação de vetores, eu queria só fazer um complemento sobre algumas formas de a gente testar o tipo de informação que há dentro de um vetor. A gente usou aqui na aula anterior a função class para poder testar o tipo de dado dos nossos vetores. Então eu testei aqui o vetor 1, o vetor V1, que saiu como numérico. Deixa eu limpar aqui embaixo agora. Lembra que para limpar o console aqui embaixo, o comando é o Ctrl mais L, Ctrl L. Agora com a função class, eu vou testar qual o tipo de dado do vetor V2, e ele vem como character e assim por diante. Mas também existem algumas outras funções que nós podemos utilizar para testar o tipo de informação que há em um vetor. Por exemplo, uma delas é a função mode. A função mode, ela vai, na verdade, apresentar para a gente qual é o modo dos dados que nós estamos testando. Na realidade, a rigor, class, toda informação ela tem uma classe e ela tem também um modo, ou seja, mode. Então, a gente não vai abordar isso nesta aula, mas num outro vídeo eu vou explorar essa diferença entre a classe de um dado e o seu modo. Mas para fins desta aula, eu vou apenas apresentar estas funções e a gente vai desenvolver isso um pouco mais para frente. Então, eu posso aqui dentro da função mode, utilizar também o vetor V1. Quando eu executo, ele vai apresentar para mim aqui numeric. Então, é um vetor numérico. Se eu colocar mode e V2, a gente já sabe aqui que o vetor 2 que criamos na aula anterior é um vetor do tipo caractere, e aí ele vai retornar isso para a gente. Agora, veja um detalhe interessante. Eu vou criar aqui dois vetores. Deixa eu criar aqui V6, sinal de atribuição, e eu vou criar um vetor numérico aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou executar. Apareceu aqui o V6 como uma nova variável. E agora eu vou usar a função class V6 e ele vai me dar como numeric. Mas a gente falou na aula passada que uma informação do tipo numeric ela pode ser do tipo double precision, que são os números reais ou números decimais, e ela pode também ser do tipo inteiro. Só que aqui, quando eu uso a função class, ela não vai me dizer se ele é double ou se ele é inteiro. Ele simplesmente vai me dizer que é numérico. Se eu quiser destrinchar isso aqui, eu vou usar uma função chamada type of, tipo de, traduzindo em português. Type of, e eu vou colocar aqui o mesmo vetor que eu acabei de criar, que é o vetor V6. Vou executar e observe que ele me retornou aqui uma informação um pouco mais detalhada. Em vez de me retornar apenas a informação de que o dado era numérico, ele especificou para mim aqui que essa informação é do tipo double. Só que aí agora eu vou criar um novo vetor V7 e eu vou atribuir a este vetor os mesmos números, só que seguidos por um L. 3L, 4L, 5L. Observe que é o mesmo vetor, só que dessa vez eu estou informando eles como números inteiros. Então, o Lzinho maiúsculo aqui, após cada número, indica que esses números são inteiros. Vou executar. O vetor V7 foi criado aqui. E agora vamos testar aqui seu tipo. Eu vou substituir aqui V6 por V7 e quando eu executar, olha só, ele me retorna a informação como integer. Então, se eu uso type of, eu recebo uma informação um pouco mais precisa do que simplesmente usando class. Então, deixa eu organizar aqui para a gente passar para o nosso próximo tópico, que é criando vetores com a função sec. Então, a função sec vem justamente de sequência ou sequence. Então, a sintaxe
dessa função é simplesmente chamar a função sec e, entre parênteses, o meu primeiro argumento vai ser o número inicial da minha sequência, o meu segundo argumento vai ser o número final da minha sequência e o meu terceiro argumento vai ser, vou colocar de quantos em quantos. Isso aqui é uma forma mais simples, somente para a gente acompanhar a criação desses vetores de uma forma mais fácil. Então, como exemplo, eu vou criar aqui, eu já criei até o V7, então vou criar um vetor aqui V8, sinal de atribuição. A gente viu na aula anterior que o atalho para poder criar esse sinal de atribuição é o Alt e menos, então facilita a nossa vida esse atalho. E eu vou aqui criar uma sequência que começa em 10. Lembra que de argumento para argumento a gente separa com uma vírgula. Começa em 10, eu quero que termine em 25. E eu quero que essa sequência venha de 2 em 2. Então, eu criei o vetor, agora eu vou chamar o vetor 8. Eu posso pedir para o RStudio retornar para mim o vetor 8, digitando novamente V8 e executando. Então, ele vai me dar a sequência aqui ó, de 2 em 2 até 25. No caso, como o 25 é ímpar, então o 25 não vai aparecer, só vem do 10 até o 24. Ou uma outra forma de retornar esse vetor sem ter que redigitar ele aqui embaixo é simplesmente eu selecionar V8 aqui e executar. Então, quando eu executar, o RStudio vai trazer para mim a execução somente daquilo que está selecionado, que no caso aqui é o V8. Ou seja, quando eu seleciono o V8 e executo, é a mesma coisa que eu digitar V8 e executar. Então, dá no mesmo. Eu também posso criar uma outra sequência chamada V9. E aí eu crio essa sequência. Aí no caso aqui, sequência, a função sec vai ser para sequências numéricas, obviamente. E deixa eu criar aqui, por exemplo, de 100 a 200, de 10 em 10. Então eu vou aqui executar V9 e está criada a minha sequência. Então eu posso aqui testar o tipo do vetor. Eu vou usar class V9, vai vir como numeric. Ou eu posso colocar mode V9, vai vir como numeric. Ou eu posso fazer type of V9 e vai vir uma informação mais precisa como double. Só um pequeno detalhe aqui, se aqui na minha sequência eu colocar o L, a letra L, depois dos meus números e reexecutar aqui o vetor 9, quando eu executar aqui type of V9, observe que em vez de double, ele agora se tornou um número inteiro, integer. Então, aqui a função sec é uma outra forma de a gente criar vetores, nesse caso numéricos. E existe ainda um modo de criando vetores sem função nenhuma, por meio de intervalos numéricos. Então, para fazer isso aqui é bem simples. A gente pode criar, por exemplo, aqui, vou chamar de V10, um vetor novo, e eu vou simplesmente indicar o intervalo de números por meio do sinal de dois pontos. Então, o operador dois pontos, ele serve para indicar intervalo, ou seja, se eu indicar aqui o 10, dois pontos, 15, significa que eu estou criando uma sequência de números consecutivos entre 10 e 15. Eu poderia criar o mesmo intervalo de 10 a 15 sem atribuir a um objeto. Então, observe aqui que o RStudio devolve para mim aqui, retorna para mim de 10 a 15, só que aí atribuindo um nome a esse objeto, a esse vetor, eu posso recuperá-lo qualquer hora que eu quiser e posso ainda fazer operações com ele. Eu vou criar aqui um vetor V11, só que eu vou fazer uma sequência. A primeira sequência do vetor V10 tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 números, de 10 a 15 inclusive. Então eu vou criar aqui um intervalo de 2,
A3, que vai ser o intervalo V11. Vou chamar aqui V11 e ele me retorna 2 e 3. Só que agora eu vou fazer uma operação aqui. Eu vou fazer V10 multiplicando V11. E perceba que o vetor V10 ele não é do mesmo tamanho do vetor, ele não tem o mesmo comprimento do vetor V12. O V10 vai ter 6 números, enquanto o vetor V11 vai ter somente 2 números. Então, como é que eu vou fazer essa multiplicação elemento por elemento se os vetores não têm o mesmo comprimento? Então, vamos ver aqui o que é que o R vai retornar para a gente. Pronto, observe aí que o primeiro número ficou como 10 vezes 2, resultado 20. 11 vezes 3, resultado 33. Só que aí o 12, ele foi multiplicado pelo início novamente do outro vetor, do vetor V11. Então, vai ser 12 vezes 2, 24. 13 vezes 3, 39. 14, aí volta para o começo aqui, vezes 2, 28. 15 vezes 3, 45. Então, sempre que a gente for fazer uma operação com vetores que não são do mesmo tamanho, o R vai fazer esse ajuste e aquele vetor que terminar primeiro, ele vai recomeçar, ele vai voltar para o cálculo recomeçando do início, assim como a gente viu aqui. E eu queria comentar ainda uma outra forma de criar vetores, criando vetores de vetores, ou seja, da mesma forma que a gente une valores dentro de um vetor com a função c, a gente pode também juntar vetores com a função c. Por exemplo, aqui, o V10. Deixa eu limpar aqui embaixo para não ficar confuso e subir um pouquinho aqui esse console. Eu já vi que o V10 vai me dar uma sequência de 10 a 15 e o V11 vai me dar uma sequência de 2 a 3. Mas e se eu criar um vetor V12 concatenando V10 e V11? V11. Eu criei um novo vetor V12, está vendo aqui? E eu vou retornar V12 e simplesmente o R juntou para mim aqueles dois vetores. E aí perceba que o 2 e o 3 ficaram no final, porque eu coloquei o vetor V11 depois do vetor V10. Mas se eu tivesse invertido aqui, lembra, nos vetores a ordem importa. Agora eu vou ter o vetor na ordem crescente. E aí eu poderia agora pegar criar um V13, concatenando o V12 com aqueles que a gente criou lá em cima, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10. Bom, o 10 e o 11 já estão dentro do vetor todo. Então, volto lá para recuperar o V3 e eu criei aqui um vetor com vetores. Se eu for verificar qual é o tipo de informação nesse vetor, observe que aqui dentro a gente tem vetores do tipo caractere e temos vetores numéricos. Também temos vetores lógicos aqui. Mas se eu solicitar aqui para verificar o tipo desse vetor 13, lembra da questão da coerção que a gente conversou na aula anterior? No caso dos conflitos, de haver conflitos entre tipos de dados, prevalece essa ordem aqui. Nesse caso, o que vai prevalecer é o tipo character. Então, vamos testar se é isso mesmo que vai acontecer. Ok, character. Então, o comportamento da coerção já é previsível, porque agora a gente conhece como funciona este trechinho aqui da linguagem R. Então, é isso sobre criação de vetores. Nos próximos vídeos, nós vamos continuar estudando sobre vetores. Vamos ver ainda alguns aspectos bem importantes e bem interessantes de se trabalhar com os vetores. Então não esquece de afundar o dedo aí no like, se inscreve no nosso canal para que a gente possa crescer e ganhar relevância. Então espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.